Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 286, sobre a influência africana na cultura brasileira. Nas últimas aulas, nós vimos que a partir do meado do século XVI, durante o período colonial, os portugueses que colonizavam o nosso território começaram a trazer forçadamente homens e mulheres negros africanos para serem utilizados como mão de obra escrava nas fazendas. Esse movimento, definido como tráfico de escravos, durou mais de 300 anos e trouxe cerca de 4 milhões de africanos escravizados para o país. Dessa maneira, esses africanos também fizeram parte da construção do nosso povo, bem como a cultura brasileira, já que muitos hábitos e costumes que temos hoje possuem origem na cultura africana. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no capítulo de hoje. Ao longo de centenas de anos, homens e mulheres africanos foram capturados e trazidos à força para o Brasil. Tal fato contribuiu para que o desenvolvimento da nossa população tivesse uma contribuição direta dos africanos. Podemos comprovar isso com as informações atuais. Hoje em dia, o Brasil possui aproximadamente 54% da população composta por pessoas negras. Isso significa que o Brasil tem a maior população negra fora de qualquer país da África. A comunidade negra, que se formou no território brasileiro, tem uma origem diversa, uma vez que, por meio do tráfico negreiro, africanos de diferentes regiões do continente chegaram ao Brasil. Os bantus, por exemplo, tinham origens em regiões que hoje são os países da Angola, do Congo e Moçambique. Por outro lado, os sudaneses vieram das atuais Gana, Benin, Costa do Marfim e Nigéria. E dessa forma, a cultura afro-brasileira é o que mais representa as raízes africanas do povo brasileiro. Durante muitos anos, as culturas africanas e indígenas foram renegadas pelos grupos dominantes do Brasil. Entendia-se que deveriam seguir a cultura europeia em todos os seus aspectos, e tudo que fosse de origem africana ou indígena era visto como inferior ou sem valor cultural e até mesmo como atrasado. Entretanto, isso vem mudando ao longo dos últimos anos. A cultura indígena e a africana começaram a ser valorizadas em todos os aspectos, sobretudo a partir dos movimentos indígenas e negros que buscavam tornar aspectos culturais não europeus aceitáveis pela sociedade. E nesse sentido, é muito importante que a gente analise os aspectos da cultura brasileira que possuem origem africana. A cultura brasileira é formada da conexão entre as culturas indígena, africana e europeia. E dessa maneira, todos os nossos aspectos culturais partem de uma fusão de costumes e hábitos, podendo ter maior influência em uma origem ou outra. Por exemplo, o hábito de tomar banho diariamente vem dos indígenas, enquanto que hábitos religiosos partem de origens europeias, e os hábitos alimentícios estão ligados à ancestralidade africana. Em relação à música e à dança, existe uma grande variedade de influências africanas. São ritmos que se desenvolveram ao longo dos anos e a partir de muitas trocas culturais entre culturas portuguesas e principalmente indígenas. Porém, ainda carregam uma forte identidade africana, como por exemplo o samba, o maracatu, o afroxé, o jongo. Estas são algumas das manifestações artísticas brasileiras que receberam fortes influências africanas. É importante destacar que alguns ritmos alcançaram sucesso comercial, como o samba e o axé, por exemplo, e essas manifestações ainda são de origem popular. Outro ponto importante é que, em muitos casos, o elemento religioso está presente na manifestação,
como no maracatu e no afroxé. Porém, isso não significa que a manifestação é de fato religiosa. E vocês sabem que as influências, tanto dos indígenas quanto dos africanos, vai muito além de só música e dança. Nós temos também influência no campo religioso, onde nós temos o candomblé, né, que é uma religião do povo iorubá. Nós temos a Umbanda, que é a religião brasileira de matriz africana, fruto do sincretismo entre os orixás africanos e os costumes católicos. Mas nós temos também muita influência na nossa culinária, onde temos pratos típicos como o acarajé, o pirão, o angu, o vatapá, e entre outros. E nós temos também a capoeira, que foi desenvolvida como uma arte marcial de defesa para os africanos que fugiam das fazendas para se defenderem das autoridades policiais e dos senhores de engenho. Contudo, felizmente, os preconceitos com a capoeira se reduziram e ela vem sendo praticada cada vez mais como esporte. E a fama da capoeira no Brasil cresceu tanto que os mestres de capoeira brasileiros vão até para outros países para ensinar essa arte marcial. Meus queridos, agora vocês vão fazer a leitura aí do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 292, 293, 294 e 295. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.